Oi, família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês um empadão, gente, com a massa que derrete na boca, super saborosa, com um recheio cremosinho que vocês vão amar. E você vai ver que é super fácil de fazer. A primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma tigela. Olha, aqui eu separei 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, mas aqui eu vou colocar só a metade, tá bom? Ó, colocou a metade, eu gosto de fazer assim. Aí você vai acrescentar o sal. Aqui no meu caso, eu vou colocar uma colher de chá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Uma colher de chá rasa, mais um pouquinho, mais meia colher de chá, ó. Uma colher de chá e meia. Lembrando, sal a gosto, tá bom? Ó, acrescentou o sal, já mistura bem aqui. E logo em seguida, você acrescenta a manteiga. Aqui tem 100 gramas de manteiga ou margarina, tá bom? Se for manteiga, utiliza sem sal, porque ela tem um sabor muito marcante. Se for margarina, não tem problema ser com sal. Pronto, colocou a manteiga. Aqui, ó, já vou te dar uma dica maravilhosa para o seu empadão derreter na boca. Utilize essa proporção: 100 gramas de manteiga ou margarina e 150 gramas de banha. Gente, você encontra a banha no supermercado, perto da manteiga, da margarina, tá bom? Do iogurte, naquela parte. Caso você não queira utilizar a banha, você pode utilizar 250 gramas de manteiga ou margarina, mas não vai ficar a mesma coisa. Vai ser praticamente uma outra receita, mas também dá certo, tá bom? Em minha opinião, a proporção da banha com margarina ou manteiga fica perfeita. Ó, acrescentou esses ingredientes. Você vem e acrescenta um ovo inteiro, tá bom? Já clica no gostei antes que você esqueça e eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder as próximas receitas. E aqui, ó, apenas uma gema. No total, um ovo inteiro e uma gema. Acrescentou, dá uma misturadinha aqui de leve e acrescenta logo 3 colheres de sopa de água. Ó, pronto. Aqui agora é só misturar com a espátula. E depois você vai acrescentando a outra parte da farinha de trigo e misturando com a ponta dos dedos, tá bom? Não precisa sovar. Aqui, ó, misturou bem a massa, olha como tá. Aí aqui, como eu falei pra vocês, vai colocando a farinha de trigo aqui agora aos poucos, tá bom? E aqui a minha farinha de trigo é aquela tradicional que vende no supermercado. Ela tem que ser sem fermento, tá bom? E para fazer massa de empadão, o legal é que você não perde a massa. Se ela ficar assim bem pegajosa, você coloca farinha de trigo. Se ela ficar um pouco ressecada, você acrescenta um pouco de manteiga ou margarina, tá bom? Aqui, ó, ganhou mais consistência. Aqui não tem para onde fugir. Com sua mão limpa, você vem e dá uma misturadinha com as pontas do dedo, como eu falei para vocês. Ó, vai fazendo assim, ó. Sempre que necessário, coloca mais um pouco de trigo. Aqui você vai colocar a farinha de trigo até a massa não grudar mais nas suas mãos. Olha como tá a massa, como eu falei para vocês. Ela não tá grudando em minhas mãos, mas ela também não tá uma massa ressecada, ó. E aqui eu utilizei exatamente a farinha de trigo, a quantidade que eu falei para vocês. 3 xícaras e meia. Aqui, se você olhar para essa massa, pegar nessa massa, você fala mesmo assim: ah, Nando, vou colocar mais uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu falaria: dá para colocar, mas eu não vejo necessidade. Aqui para mim já tá perfeito. Aqui agora você vai fazer uma bolinha, vai envolver num plástico filme e vai deixar descansando na geladeira por 10 minutinhos. É só para dar uma descansada na massa, tá bom? 10 minutinhos é o suficiente. Enquanto a nossa massa tá na geladeira, vamos adiantar aqui o recheio, ó. Eu já separei 850 gramas de recheio já temperado, tá bom? Caso você não saiba fazer, aqui no canal eu já ensinei a fazer recheio de frango. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse recheio é maravilhoso, bem saboroso. Podem ir lá depois que acabar essa receita que vocês vão amar. É só raspar aqui a tigela. Já vou te dar uma dica, para o seu empadão não ficar ressecado por dentro, não ficar um empadão seco, uma caixinha, né, um potinho de requeijão cremoso. Se você estivesse perguntando aí: ah, Nando, o requeijão cremoso tá caro. Gente, eu já ensinei um recheio aqui no canal, um recheio de frango,
que ele fica cremoso e não vai requeijão cremoso, tá bom? Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Eu só raspar bem aqui esse potinho para não jogar nada fora. E também eu já ensinei aqui no canal a fazer requeijão cremoso caseiro. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Acrescentou, aí aqui você mistura bem, tá bom? Preparamos o recheio e a massa já descansou. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a massa em uma forma. Aqui a minha forma tem aro 20 com 8 centímetros de altura e ela é uma forma de fundo removível, tá bom? Mas aí você faz na forma que você quiser. Dá pra fazer. Se ela não tiver um fundo removível, só vai dar um pouco de trabalho na hora de você tirar a fatia, mas funciona. Ó, aí você vem com a massa, vai colocando no fundo e na lateral e vai apertando, tá bom? Toma cuidado para você não exagerar aí e ficar uma torta maçuda. E também ela não pode estar muito fininha não. Eu diria que um pouquinho menos que meio centímetro, tá bom? Eu gosto de ir colocando assim, ó. Como ela é uma massa bem boa, ela vai se unindo. Você não precisa abrir para depois colocar. Eu só gosto de abrir mesmo quando é a tampinha. Acabei de colocar a massa em toda a forma e aqui eu reservei um pedaço de massa para colocar na tampinha, tá bom? Aqui no meu caso eu pesei e deu 145 gramas, essa quantidade de massa que eu separei. Já vou falar uma coisa para vocês, aqui no canal eu já ensinei a fazer um empadão onde não tem tampinha. Eu ensino a colocar queijo aqui na parte de cima para fazer uma tampinha de queijo, tá bom? Caso você queira aprender a fazer, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E aqui, ó, você coloca o recheio e dá uma leve apertada, tá bom? Não aperta muito não. Vai colocando o recheio e dando essa leve apertada. Já comenta aí embaixo qual é o recheio de empada, empadão que você mais gosta. O que eu mais gosto, não vou mentir pra vocês, é o que eu já ensinei aqui no canal também, esse empadão com tampinha de queijo, que é carne seca com banana, gente, é surreal. Mas o de frango também é bem bom, eu acho que vai bem a gosto. Olha, essa parte aqui é super opcional, aqui tem catupiry, olha. Aí você vem e coloca assim por cima. Eu já vou dar uma dica para vocês. Caso você queira fazer isso com requeijão, em minha opinião, não fica tão legal, porque o requeijão quando esquenta, por experiência própria, ele meio que vira água. Aqui pro recheio tá ótimo, porque vai dar umidade e o nosso recheio não vai ficar seco. Agora aqui pra parte de cima, é bom você colocar o catupiry, tá bom? Mas caso você não queira colocar nada, não tem problema, tá bom? Não é obrigatório não, é bem a gosto. Depois de colocar o catupiry, você vem com a colher e dá uma nivelada, tá bom? Acabei de colocar o catupiry e espalhar, coloquei 250 gramas. E caso o seu recheio não vá até a borda, não tem problema, tá bom? Olha, você vem aqui e tira o excesso de massa. Mas lembre de deixar aproximadamente 1 centímetro de altura ainda, tá bom? Ó, como eu falei pra vocês, ó. Deixa uma bordinha, tá vendo? Olha. E aqui o que você tirar, você junta para abrir para colocar na tampa. Pronto, aqui ó. Como eu falei pra vocês, eu deixei uma bordinha, só tirei o excesso. Agora vamos abrir a nossa tampinha. Para abrir a tampa super fácil, ó, um plástico filme, ou você pode colocar um saquinho, aquele transparente de supermercado, não tem problema. Faz uma bolinha com a massa, coloca no centro, aí você vem com um rolo e vai abrindo, ó. Ai meu Deus, calma aí, segurando para não sair. Fazendo assim, num plástico filme, você vai ver que é super fácil, ó. Aí aqui você vai abrir até o tamanho da forma, do aro da forma. Não tem problema ela ficar fininha ou ficar grossa, fica aí a seu critério. Ó, aqui eu acho que já deu. É só verificar. Pronto, já deu. Agora vamos colocar a tampinha, gente. Essa é a parte mais complicada, mas se você fizer assim, ó, com bastante calma, amor, atenção, companheirismo, fé, dedicação, tudo dá certo.
Aqui, ó. Colocou. Gente, eu falei que é mais complicada, mas mesmo assim é fácil. Ó, aí você vem com cuidado e tira o plástico filme, tá bom? Com cuidado para não quebrar a massa. Qualquer coisa você dá uma batidinha assim na borda de leve, que quando você puxar o plástico filme, ó, a massa não vem. Ó, pronto, aqui já foi. Aqui agora você vai tirar o excesso, mas quando você tirar o excesso, você faz assim, ó, meio que apertando para a lateral da forma, ó, para a massa se unir com aquela bordinha que a gente deixou. Ó, depois que você apertar, aí você corta. Aqui você já toma cuidado, diferente da parte de dentro que pode ficar com marquinha de dedo. Aqui você vai fazendo assim, ó, com a lateral do dedo para não ficar com as marquinhas. Fez isso, agora é só dar uma leve cortada aqui, ó, tirando o excesso de massa, com cuidado. Agora bem no centro, você vem e faz um xizinho, ó, com delicadeza. Pronto. Ah, Nando, eu não consegui fazer no centro. Nem eu. Eu acho que não tá no centro, não. Pronto, fez isso aqui. Aí você vem, ó, aqui tem uma gema e uma colher de sopa de água. Ah, Nando, por que a água? Pra assim não ficar muito escuro na parte de cima, tá bom? A água vai dar uma leveza na cor. Você vem e pincela, ó. E sobrou isso aqui de massa, ó, já esqueci de mostrar pra vocês. Bem pouquinho. Caso você queira, você pode abrir essa massa, fazer um coraçãozinho e colocar aqui em cima, fazer uma flor, fazer o que você quiser. Ou você pode fazer uma empadinha, também dá certo. Mas essa massa aqui não é a perfeita para empadinha não, viu? A para empadinha eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Uma empadinha maravilhosa que eu já ensinei aqui no canal. Aqui agora, como eu falei para vocês, pincela e leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Quando ficar douradinho na parte de cima, é porque já está bom, aí você pode tirar do forno. E não sai daí não, viu? Eu vou mostrar para vocês o resultado dessa maravilha. Aqui a torta deu uma leve esfriada. Aqui passou uns 10 minutos depois que eu tirei do forno, tá bom? Ó, para tirar da forma, super fácil. Olha só que maravilha. E o cheirinho aqui tá maravilhoso. Agora com a ajudinha de uma pá de pizza, é só colocar aqui e puxar. E esse empadão de frango, gente, tá viciante. A massa, como eu falei pra vocês, quando você bota na boca, vai se dissolvendo e tá bem saborosa. O recheio bem cremosinho. Ah, e essa pontinha preta que tem aqui no recheio é azeitona preta, tá bom? Caso você queira, você coloca. Gente, eu vou comer aqui. Não dá vontade de parar e comer não, viu? Quando você começar, você vai ver. Meu Deus do céu. Beijinho na pontinha do nariz. Não esquece de compartilhar essa receita para outras pessoas aprenderem a fazer. Eu espero encontrar todos vocês aqui amanhã no próximo episódio. A gente tá nhame. Tchau. Comenta aí embaixo o que é que você achou.